Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Aleluia! Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Estou fazendo 26 anos de idade hoje. 26 anos de ministério. Brincadeira. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda um dia tão importante para mim. Aleluia, recebi uma mensagem da minha mãe de manhã, dando parabéns. Foi muito legal. Alguém aqui nesta manhã tem algum testemunho para contar? Alguém? Aproveita que é o momento da oportunidade. Alguém, Deus está fazendo algo na sua vida, sim ou não? Então você tem testemunho, meu irmão. Vamos lá. Alguém quer contar algum testemunho aqui para trazer edificação para a igreja? Alguém? Dona uma? Dona duas? Aleluia. Aplauda Jesus pela vida da Bruna. Vem cá, Bruna. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. O Senhor tem sido muito bom, né? Muito, muito bom. E o testemunho que eu vou contar é a respeito do trabalho com as crianças, né? Óbvio, Deus tem feito várias coisas na minha vida, mas eu acho que é importante nos encorajar a ter esse olhar para as crianças e entender aquilo que o Senhor está fazendo com elas, né? Tanto aquilo que a gente tem vivido ali naquela pequena sala e pelos outros lugares que a gente tem servido o Senhor e tem comunicado às crianças quem elas são, né? Nós temos várias experiências, as crianças aceitam Jesus, a gente tem tempo de soaking. E numa segunda-feira que a gente foi fazer o trabalho em Heliópolis, né, a palavra que tinha caído para mim, a ministração que tinha caído para mim era a identidade. Eu falei, vamos lá, como a gente vai comunicar isso para as crianças de modo que elas entendam, né? Porque é um ambiente de muita orfandade, até para as nossas crianças mesmo, né? Entender que existe um pai, além do seu pai, que é o pai dos pais, que é o seu criador e se revela como um pai. E aí eu falei, meu Deus, me ajuda aí. Eu tenho vivido vários desafios, né? Porque eu trabalho com criança, né? É a minha formação que eu tenho, né? Que eu estudo pedagogia, mas é um desafio atrás do outro, né? E aí eu falei, ok, Senhor, nós temos as crianças e temos você, que é um pai, eu consigo desfrutar de você como pai, como a gente vai comunicar isso para as crianças. Então a gente pensou em usar uns bonecos que representassem eles, né? Então a gente ia trazer para eles o entendimento que Deus era um pai, revelar isso para eles e depois fazer com que eles se vissem como filhos de Deus. Porque numa semana antes eles tinham sido ministrados sobre paternidade, então a gente fez uma caminha para eles e aí na segunda-feira a gente tinha que fazer com que eles se sentissem filhos de Deus num ambiente de total orfandade. E as crianças é um ambiente muito hostil, porque as crianças são muito agitadas, muito, muito, muito agitadas, e tinham quase 40 crianças naquela segunda-feira, eu tava com muito medo. E aí eu me lembro que enquanto a gente estava organizando espaços, que eu fiz umas estações assim, e cada estação ia contar uma história sobre identidade, né? Então a gente dividiu, tudo com brincadeiras e tal. E eu me lembro que enquanto a gente estava fazendo isso, as crianças estavam se batendo, se xingando assim, lá de fora, terrível. Terrível, elas são muito violentas. Então enquanto a gente estava arrumando, né, a gente trazendo um ambiente de inocência, porque a gente não tinha conseguido dividir as faixas etárias, então a gente tinha criança de 2 anos e adolescente de 14 anos. Então você imagina, eu tinha levado brinquedo num ambiente daquele, né? Brinquedo para criança que viveu coisa que eu nem imagino, né? E aí enquanto eles estavam lá se matando do lado de fora, a gente colocou um louvor e começou a declarar a realidade do céu naquele lugar, que o Espírito Santo viesse sobre o coração delas, que o Senhor fizesse a obra dele sobre elas, e a gente foi declarando e arrumando espaço. E aí, quando eles entraram, a gente fez com que eles entrassem um de cada vez, a gente organizou eles no espaço, eu levei doce também, porque doce é uma ótima estratégia. Então, se você está me ouvindo, você ganha doce. Se você não está me ouvindo, você vai ganhar um pouco depois.
E aí as crianças sentaram e a gente começou a conversar com elas. Eu sei que à medida que a gente dividiu as crianças, a gente foi ministrando, explicando as estações, primeiro que o ambiente estava completamente diferente, eles estavam me ouvindo. Eu falei, glória a Deus. Senhor, glória a Deus, eles estavam me ouvindo. E depois, à medida que a gente dividiu as estações, eles foram indo, o que a gente ouvia não era mais barulho de gritaria e de soco. A sua mãe, não sei o quê. Eles estavam envolvidos no que estava acontecendo. E aí, numa das estações que a gente fez, que era a primeira, que eles tinham que se olhar no espelho, e a gente ministrava eles quanto filhos de Deus, e depois eles reproduziam isso no bonequinho lá, no avatar que a gente fez. O menino disse para uma voluntária nossa, né, a Débora, ele falou assim, tia, eu vou desenhar uma menina. Aí ela falou assim, mas você não é para você fazer você é um menino. Ela, não, tia, eu quero desenhar uma menina. Aí ela pegou o espelho e falou, olha aqui, o que você está vendo? Você vê uma menina ou um menino? Ele falou, eu vejo um menino. Ela disse, e eu vejo mais, eu vejo um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Deus te ama, Deus te fez para ser um filho. E começou a ministrar o coração da criança, começou a ministrar o coração da criança, começou a ministrar. Daí que ele fez? Ele começou a se desenhar, né, se reproduzir no avatar como um menino. E meu coração está queimando. Deus é maravilhoso. E aí, quando a gente terminou, a gente fez uns RGs, né? RGzinho, com coraçãozinho, eu sou um filho de Deus. Ele falou, tia, sabe esse RG? Eu vou passar durex, porque eu vou plastificar. E é um menino de 12 anos. Um menino de 12 anos fazendo um desenho, né? Desenho a gente trabalha com 3 anos, né? Sei lá, aprender o traçado para escrever. E aí ele falou, tia, eu vou plastificar, porque eu vou andar com isso para onde eu for, porque eu sou um filho de Deus. Agora eu sei o que eu sou. Então você imagina uma brincadeira, crianças de 12, 14 anos brincando de carrinho, de monta a monta, e entendendo quem são filhos de Deus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O Senhor está trabalhando. Ele é incansável nessa obra. Ele é incansável nos nossos corações e na vida daquelas crianças. Parece uma brincadeira numa segunda-feira à noite, mas é o reino de Deus. A realidade do céu sendo estabelecida sobre os corações. Eu creio profundamente nisso. E sabe o que é mais legal de todo o universo? Eles estavam brincando. A inocência deles foi devolvida. E eles não são mais inocentes. Segundo o mundo, não. Segundo a vida que eles levam, não. Mas segundo o Senhor, eles são. Então, eles vão brincar. Eles vão aprender sobre eles. Vão aprender sobre Deus como crianças. E foi isso que o Senhor fez. A gente ficou muito feliz. A gente está muito feliz. E naquela sala, meus irmãos, o Senhor tem se revelado para as nossas crianças. O Senhor tem se mostrado do jeito que Ele é. Pode parecer que é um culto. Às vezes a criança sai de lá e ela nem lembra, porque, gente, é normal, tá? Calma. Às vezes ela nem lembra, fala, ai, eu brinquei de carrinho. Você faz o trabalho, né? E a analogia é o caminho através do carrinho. Eu brinquei de carrinho. Mas pode ter certeza, a semente, ela ao seu tempo, ela dá fruto. Nós somos frutos de sementes plantadas, de palavras lançadas, de orações feitas. Então eu creio profundamente. Então isso é um pouco das coisas que a gente tem vivido ministrando crianças. As crianças, elas oram umas pelas outras. As crianças, elas descansam na presença do Senhor. Elas ouvem um louvor. A gente coloca um louvor, elas fecham os olhos delas. Nós ministramos os corações. Elas encontram um lugar de descanso. Parece uma coisa pequenininha, mas eles vão no tempo devido saber o que é isso. São exercícios. Então, não desistam, não se abalem, permaneçam, porque o Senhor está cuidando das nossas crianças e está cuidando de nós. Amém? Amém. Primordial, né? Aleluia. Aleluia. Bom, vamos para a mensagem de hoje. Nós estamos chegando ao fim do mês de junho, onde nós estamos terminando uma série falando sobre a oração, a chave do avivamento. Vocês estão acompanhando? Sim. Ó, que Deus tem usado a vida da Isa também, do Gustavo, do Felipe, dos demais irmãos também, através dos discipulados, para continuar a fomentar a prática da oração. Tem coisa melhor nessa vida do que você ter a sua oração respondida? Não é um bálsamo, não é uma certeza da presença de Deus que Ele está cuidando de você, que Ele está se importando com você.
A resposta de oração é a confirmação de que Deus está dando o que você precisa, não o que você quer, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, no lugar certo. Acontece que às vezes a gente ora e quando nos colocamos a orar, queremos sempre respostas imediatas. Eu entendi algo hoje, quero que aconteça já, amanhã. E como a Bruna falou aqui, ela citou o Salmo 1 que diz que a árvore plantada junto a ribeiros de águas dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Dá o seu fruto na estação própria, presta atenção, dá o seu fruto na estação própria, a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A questão não é sobre o fruto, é sobre as nossas raízes. O fruto ele vai dar em algum momento, porque ele vai dar conforme o tempo certo, ele dará fruto no tempo certo e conforme a sua espécie, como diz Gênesis. Se você planta semente de laranja, vai dar laranja. Se você semeia semente de maçã, vai dar uma maçã. Mas dará no seu tempo certo. Hoje em dia, com os agrotóxicos, né, que a gente vê por aí, os frutos estão dando sempre na hora que não é a sua estação. Todo ano tem laranja, todo ano tem maçã. É assim? Não. Os frutos estão dando porque estão acelerando o processo e tem agrotóxico. Mesmo que se você lavar uma maçã, ainda assim haverá uma substância de agrotóxico nela que ainda continua contaminando o seu corpo, a não ser que você coma um fruto da terra que seja orgânico, que tem todo um cuidado, né, contra as pragas, não tem uso de agrotóxicos. Quem já comeu aqui goiaba com bicho? Cara, uma delícia, várias vezes. Era a única opção que a gente tinha, né, na rua, tinha uns pés de goiaba, né, a molecada não ia para um sacolão, não, tô a fim de comer goiaba, vamos lá no sacolão, não, subia no pé da goiaba, pegava a primeira fruta verdinha, você olhava assim, nossa, essa aqui tá maravilhosa, dava uma mordida, são umas três larvas, né, fora as que você engoliu junto, né, e tá todo mundo bem até hoje, né, graças a Deus, mas dá o seu fruto na estação própria, é o processo correto de Deus, é o princípio correto de Deus, amém? Então a oração também funciona da mesma forma, é uma semente. Quando nós estamos orando, nós estamos semeando. Se você, por exemplo, se você semeia amor, você vai colher amor. Não adianta você querer sacar algo que você não está semeando. Tudo é questão de semente, de frutificação. Nós fomos chamados não para dar resultados, mas para darmos frutos. Resultado no original lá do dicionário Michaelis Aurélio fala que é obter ganhos. Mas no reino de Deus nós não fomos chamados para ganhar, nós fomos chamados para perder. Quem perde é o que ganha. A mentalidade do reino de Deus é ao contrário da mentalidade que a nossa sociedade busca impor dentro de nós. Por isso que é uma contracultura. A contracultura na década de 80 era você ser punk. A contracultura hoje é você casar e ter uma família. A sociedade olha para isso como um absurdo. Como? Vocês estão ultrapassados. Vocês têm que ser progressistas. Vocês não estão acompanhando a evolução do mundo. Cara, desde o princípio foi que Deus criou homem e mulher, casamento, para fazer uma família. Esse é o princípio. O que está acontecendo é que nós estamos voltando ao princípio de todas as coisas. E quando fala a respeito de oração, da mesma forma, nós semeamos. Acontece que quando nós estamos orando, ou até mesmo ensinando alguém sobre oração, a pessoa, ela entendeu sobre oração, ela começa a praticar oração, aí no dia seguinte ela já quer a resposta de oração. Ela, meu Deus, cara. Eu contei um testemunho lá no Tabuão, eu não sei se eu contei aqui. Se eu contei, finge que você nunca ouviu, tá bom? Eu estava de manhã, domingo de manhã, em casa,
orando com as crianças, de tomando café, eu reuni a Érica, as crianças, eu falei, vamos orar. Aí a minha oração era a seguinte: Senhor, eu não quero ser um homem abençoado, eu quero ser um homem próspero em todas as áreas da minha vida. Eu contei aqui? Não. Eu quero ser próspero em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser próspero na minha família, eu quero ser próspero nas minhas finanças, eu quero ser próspero ministerialmente, eu quero ser próspero. Porque prosperidade é diferente de riqueza. Deus não chamou você para ser pobre. Essa ideologia, essa mentalidade que a Igreja Católica Romana trouxe para o nosso Brasil é que quanto mais pobre você for, mais santo você será. Então você precisa abrir mão de tudo, né? Inclusive das riquezas que Deus deu para você. Deus não chamou você para ser pobre. E muito menos Deus não chamou você para ser rico. Porque o rico, ele se apoia em sua própria riqueza, dizendo, eu não preciso de Deus, porque eu, com os meus próprios esforços, eu conquistei, eu adquiri, é mérito meu, eu trabalhei, eu estudei, então eu tenho direito disso. Então é meu, eu não preciso de Deus. Deus não chamou você nem para ser pobre, e muito menos para você ser rico. Por isso que Paulo diz que os ricos, que aqueles que buscam riqueza tinham que se atentar, porque eles poderiam cair nas concupiscências que a riqueza podia trazer. Qual é o significado do nome riqueza no original? Mamon. E Jesus ele diz o seguinte, que uma das sementes ela caiu entre os espinhos e ela não conseguiu crescer porque sufocou. E uma desse sufoco é o engano das riquezas. Uma coisa que pode sufocar a vida de um cristão é quando ele se engana pelas riquezas. E é prático isso. A gente está aqui adorando, está pensando na conta que tem que pagar na semana, na dívida que tem. A mente vai vagando para vários lugares. Por quê? Está preocupado. Então o que nós percebemos disso? Que Deus não chamou você nem para ser pobre, nem você ser rico, mas chamou você para ser próspero em todas as áreas da sua vida. Amém? E eu estava orando de manhã, eu falei, Senhor, eu quero ser um homem próspero. Aí o Telzinho, amém, pai. Eu falei, olha, que bom, tem alguém concordando comigo. Aí a gente desceu, a gente queria dar uma volta ali no shopping, perto da minha casa, né? O shopping tá bom, descendo ali. A gente queria almoçar, aí a Erika falou, amor, você tem quanto na conta? Eu falei, acho que tem uns 50 reais. Mas ela, também não tenho. Eu falei, você tem alguma coisa? Ela, também não tenho. Ah, então tá bom, vamos dar só uma volta no shopping, né? Depois a gente volta para casa. É o famoso passeio socrático. E aí eu saí de casa, não tinha nada. Aí quando eu cheguei lá no shopping, abri o aplicativo, eu falei, eita, o que é isso, cara? E eu observei que fizeram um depósito para mim de R$2.600. Eu falei assim, Érica, vamos almoçar. O almoço está garantido hoje. Era o que foi? Eu recebi um valor que veio dos Estados Unidos por causa de um trabalho que eu desenvolvi. Eu falei, uau, cara, que legal. Eu nem contava, nem lembrava disso. Eu falei, bom, deixa eu lá. Mas você percebe que nesse momento uma resposta de oração, ela até que foi praticamente imediata, mas sempre quando Deus vai abençoar você, sempre quando Deus vai responder uma oração que você fez, significa que Ele está provando o seu coração, como você vai lidar com aquilo que você está recebendo da parte dele. A questão está em como você vai lidar com aquilo que Deus te deu em relação à resposta de oração. É um bálsamo. Você tem uma confirmação, Deus dizendo, eu estou contigo. Você não está sozinho. Sabe, a gente sente, aumenta a nossa fé. A resposta de oração faz com que a nossa fé, ela se desenvolva, ela cresça, amadureça. E a oração, ela precisa estar inteiramente ligada com a nossa fé. Você não pode fazer uma oração sem fé, cara. A sua oração precisa
estar carregada de fé, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Até o diabo tem fé. Até o diabo, no comportamento dele, é melhor do que muitos homens. Ele, além de ter fé, ele treme. Para você ver o inferno, ele é estremecido quando os homens e mulheres dobram os seus joelhos com fé e passam a orar ao Pai. E quando nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, abre lá comigo. Conversando com o Gustavo e o Felipe, a gente, trocando palavras, trocando momentos de edificação, perguntando para eles o que eles pensavam a respeito do lugar secreto, sobre esse quarto, que Jesus ele fala para entrarmos no quarto, fechar a porta. Versículo 5 ele diz assim: quando orarem, quando ele diz quando orarem, é porque nem sempre nós temos vontade de orar. Aí ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Antes de Jesus ensinar sobre oração, primeiro Jesus ele está denunciando a prática de oração dos homens religiosos daquela época. Qual era a prática deles? Que gostavam de orar em pé nas sinagogas. Existe uma forma de você orar, gente? Vamos lá. Será que Deus se agrada quando você dobra os joelhos? Meu Deus, ele dobrou o joelho. Não, aí eu vou parar para ouvir. Ele está orando em pé. Orar em pé, não. Nossa, está orando com o teclado tocando. Meu Deus. Colocou um padzinho no fundo. Nossa, agora eu vou vir. Agora eu venho. Está preparado o ambiente. Preparou lá o ambiente, então eu vou vir. Será que existe uma forma? Não existe uma forma de você orar aqui. Jesus não está falando sobre isso, mas eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Olha só a motivação: para serem vistos pelo Pai? Não, para ser visto pelos outros. A motivação do coração na oração daqueles homens estava errada. Era a motivação do coração. Jesus ele não está denunciando a forma como você está orando, muito menos se você está orando em público ou se você está entrando lá no quarto onde não tem ninguém vendo, porque nós podemos entrar no quarto, no lugar secreto, aqui mesmo, neste ambiente, porque o lugar secreto não é, presta atenção, não é uma localização geográfica, é um ambiente. O quarto de oração, o lugar secreto, é um ambiente. Jesus ele não entrava de forma literal no quarto. Pera aí, gente, vocês ficam aí na sala, eu vou entrar aqui no quarto. Não, ele ia para os montes, ele ia para o deserto, porque Jesus ele estava se referindo a um ambiente onde ele estaria a sós com o Senhor. Jesus orou junto com os discípulos num lugar secreto, porque era um ambiente. Eles estavam orando ao Pai. Nós podemos entrar nesse ambiente secreto, nesse quarto, porque você fala de sala, o que você pensa? Comunhão. Televisão, videogame para os homens, para as mulheres fazer a unha, ficar conversando, falando de beleza, falando de assuntos femininos. É um lugar de comunhão, um lugar, não é? Só que quando nós falamos de, por exemplo, de cozinha, você fala comida, né? É um lugar de comida, e é um lugar assim que para mim, onde eu desfruto mais de comunhão. A gente faz comida, vai conversando, né? Só que o quarto é um lugar de intimidade. Nenhum homem casado vai chamar um amigo: ô, vamos entrar aqui no meu quarto, eu vou estar aqui com a minha esposa. Um homem e mulher casados não fazem isso para que outra pessoa veja a intimidade deles. Não lembro uma palavra bem forte do Luiz Emílio, que ele fala assim que se você paga para ter uma noite de intimidade, isso não é intimidade, isso é prostituição. E quando nós estamos nesse ambiente, ali é um lugar secreto, é uma dimensão, meus irmãos. É um ambiente onde nós desfrutamos da presença do Senhor, quando Deus nos leva ao lugar secreto e diz: fica aí, cara,
fica o tempo que for necessário, não pregue, não toque, não fale, não faça nada, a não ser ministrar o meu coração. Se nós não aprendermos a ministrar o coração de Deus como Pai, nós não estaremos preparados para ministrar o coração da nossa casa, da igreja e da cidade. Nós vamos falar sobre um tema nos próximos domingos e também nos discipulados, é desenvolver o nosso sacerdócio. Eu fiquei capturado com esse tema, eu falei, eu vou mergulhar muito nisso. Fala da questão de nós aprendermos a ministrar o coração de Deus, a conhecer o coração de Deus no lugar secreto. Tudo começa no lugar secreto. Nenhum avivamento que houve em toda a terra não aconteceu se homens e mulheres se propuseram a dobrar seus joelhos e orarem ao Pai no lugar secreto. E é interessante que quando nós lemos, foi a primeira citação bíblica que nós lemos aqui, Atos capítulo 1, versículo 12, quem lembra? Estavam todos os discípulos reunidos, e o mais interessante é que fala, vírgula, com as mulheres, porque todo avivamento tinha mulher no meio. Eu gosto dessa citação, fala comigo para tu ver. Atos 1, versículo 12. Olha só. Mulher gosta de orar, cara. Parece que muitos homens veem algumas práticas como práticas apenas femininas. Uma delas é orar. Você vai orar, círculo de oração, só tem mulher, de coque. Cadê os homens? Tá aqui, aleluia. Foi rápido, tá no Espírito. Vamos lá. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Deixa eu falar uma coisa, o cenáculo era um ambiente totalmente masculino. As mulheres não podiam entrar nesse ambiente. Vocês estão aqui comigo? Amém. Esse é um detalhe muito importante. Onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam, fala de perseverança. Perseverança é o contrário de desânimo. Ele sabe que o desânimo vai bater sobre ele, mas ele luta contra o desânimo dizendo, cara, aqui não. Então a gente estava ouvindo uma musiquinha do Diante do Trono, crianças, né, no carro. Aí estava falando que se o diabo ficar com pensamento, jogando pensamentos, e as crianças cantando, é só dizer, sai em nome de Jesus. E as crianças cantando, é isso, cara, sai em nome de Jesus. Eles estão declarando a palavra, porque nós somos bombardeados todos os dias, através dos nossos pensamentos. O diabo, ele vai buscar de alguma forma jogar dardos em você para que você não viva aquilo que Deus tem para você viver. Mas antes de você viver, você precisa entender. Você entende para viver. Se você não entende, você não vive. É por isso que ele quer atingir a nossa mente primeiro. É por isso que o sucesso hoje do coaching, por isso que o sucesso hoje da inteligência emocional está vindo, batendo forte, porque eles sabem, descobrir agora que a questão está na nossa mentalidade. Aquilo que você pensa, você é. Aquilo que você entende é o que você vive. E nós vemos aqui, eles perseveravam unânimes, em unidade, em oração com as mulheres. Com as mulheres. Eu gostei. Isso aqui me chamou a atenção. Com as mulheres. Todo avivamento que houve, as mulheres estavam no meio. As mulheres, elas têm um papel fundamental na história da nossa humanidade. Quando Deus criou a mulher, quando Deus criou o primeiro, lá em Gênesis 2, versículo 5 diz que Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia criado o homem para lavrar o solo. Deus criou o homem para que o homem trabalhasse e fosse o principal provedor de sustento para sua casa. Versículo 15 diz, e Deus criou o homem e o posicionou no jardim do Éden para cultivar a terra,
e para guardar a terra. Cadê a mulher aí? Até então não existia mulher. O homem estava trabalhando, o serviço doméstico era responsabilidade do homem. Em versículo 18 diz, pô, tá sozinho esse cara. Deus olhou para o homem e diz, não é bom que o homem ande só. Farei para ele uma auxiliadora e não uma empregada. Farei para ele uma auxiliadora que seja idônea. Portanto, antes da mulher trabalhar com serviços domésticos, o homem já fazia. Essa ideia que foi concebida, disseminada em nossa sociedade, que o homem trabalha e a mulher fica em casa lavando a louça, isso é errado, cara. Na verdade, é os dois para lavar a louça. Amém? Por exemplo, como que eu vi aleluia, eu vi, por exemplo, meu Cláudio Duarte, engraçado demais. Enquanto você está rindo, ele vinha com um punhalzinho assim, né? Ele falou assim, me fala uma coisa, como que se faz um café? Aí a mulherada falava de um jeito. Não, você faz o café, tem uns que colocam açúcar, né, na água. Eu falei, meu Deus, sabe? Minha mãe fazia isso, mas é ruim. Não é bom, viu? E aí entra naquele processo de ebulição da água, coloca lá o coador, alguns usam coador de pano, outros usam coador de papel. Eu prefiro o tradicional, coador de pano. É o melhor. Mas tem aqueles que preferem coador de papel. Aí coloca a água, sai o café. Se você fizer um processo diferente, mas sair o café, qual que está certo e qual que está errado? Exatamente. Os dois estão certos. A questão é que cada um aprendeu de uma forma diferente. Mas os dois estão certos. Aí outro falou, está fazendo um café diferente, não é assim que faz, tem que ser desse jeito. O meu jeito é desse jeito. O problema do nosso relacionamento familiar é comunicação, cara. A gente não sabe se comunicar, porque o coração aqui, ó, precisa ser esmagado. Sabe como se faz um bom azeite? Esmagando as olivas. Sabe como se faz um bom vinho? Pisando na uva. E é a primeira provação, a primeira dificuldade que a gente vê quando você está orando. Aí você fala, pô Deus, eu orei por uma coisa boa, você está me mandando uma situação. Não, amigo. Você e eu, nós precisamos ser esmagados, assim como a azeitona é esmagada para fazer extrair o melhor azeite. Aleluia! Aleluia. E aqui diz, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estavam todos juntos, orando. E sabe qual foi a resposta de oração? A descida do Espírito Santo. A igreja só passou a existir a partir do momento que eles oraram e perseveraram unânimes com as mulheres. Olha só os detalhes, que são a receita do bolo, os ingredientes para a receita do bolo. Quando todos estavam perseverando em unidade, os homens com as mulheres. Por que os homens com as mulheres? Se você sabe, na cultura judaica, homem e mulher não oram juntos. Um dia vocês terão a oportunidade de ir em Israel, Jerusalém. Vocês vão ficar de frente para o Muro das Lamentações. Amém? Quem recebe? Amém, recebe. Aleluia. E você vai ver um lado separado, vai ter uma grade, as mulheres orando do lado direito e os homens orando do lado esquerdo. Eles não podem orar juntos. Isso aqui foi uma quebra cultural da época, meus irmãos. Eles orando juntos, dizendo sobre unidade, que não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem, não há negro, não há branco. Todos nós somos um em Cristo. Não haverá avivamento se não houver unidade, principalmente relacionada ao homem e à mulher. Aleluia. Aqui as Escrituras nos ensinando isso. Então nós precisamos permitir com que o Espírito Santo sonde as intenções do nosso coração, como Davi orou, Senhor, renova em mim um espírito reto e dá-me um coração puro. Sempre a gente se pega contrariando ao que as Escrituras estão nos ensinando, e que nós precisamos fazer? Orar. E sempre na oração, além de você adorar o Senhor, uma das coisas que eu aprendi com pessoas mais adiantadas do que eu, mais experimentadas do que eu, falou assim, cara, quando você
estiver na presença do Senhor, no lugar secreto, você precisa permitir com que o Espírito Santo sonde as intenções do seu coração para ver se há um caminho mau, para que você seja quebrantado. E o quebrantamento te leva ao arrependimento. Se o coração não houver quebrantamento, você vai olhar para o pecado e vai dizer: isso é bobeira, é da minha vida, eu sou ser humano, afinal nós somos humanos, né? Nós erramos e lidamos isso como um bicho de estimação, alguém que a gente faz carinho, faz cafuné, leva para passear, dorme com ele. Quando na verdade num ambiente, que esse ambiente, essa dimensão do lugar secreto, o Espírito Santo, ele sonda as intenções do nosso coração. Ele diz: cara, meu filho, você lembra, estou trazendo à memória aquilo que vai te dar esperança. Você fez mal para uma pessoa, você falou mal para alguém. É nesse lugar onde nós somos transformados, meu irmão. É quando nós estamos nesse ambiente, o Espírito Santo ele sonda as intenções e o que nós fizemos. E ele vai falar assim: cara, você precisa perdoar. Você roubou, você mentiu. Mas foi uma coisinha boba, mas você mentiu, cara. Então, todas as vezes quando nós estamos num ambiente de oração, é sempre pedir: Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau, para que eu me arrependa. Esse é o primeiro, eu acredito que é o primeiro passo que nós precisamos ter com o Senhor, é sinceridade. Senhor, eu pequei. E quando há uma consciência do pecado, se faz necessária a confissão desse pecado, dizendo: Senhor, eu pequei. E muito mais do que a consciência, a consciência e depois a confissão, é o arrependimento desse pecado. Que arrependimento é o que vai trazer de fato a mudança. Porque você pode ter a consciência que você pecou, você pode até confessar que você pecou, mas você não se arrependeu do pecado que você cometeu. Na verdade, houve um remorso, mas uma tristeza, segundo Paulo diz, uma tristeza segundo o homem, segundo a sabedoria humana. É remorso. Você só se sentiu mal, aí você fala: pastor, por que eu me sinto mal quando eu peco? A resposta é: porque você é mau. Porque há motivações no seu coração que estão erradas. Nós pecamos porque nós somos maus. Mas deixa eu falar uma coisa: quando nós nos tornamos, isso é super importante, quando nós nos tornamos uma nova criatura, você já não é mais pecador, você é santo. Não é para você viver como pecador. O pecador, ele faz o quê? Ele peca. Mas quando você se torna uma nova criatura, você tem uma nova identidade. Porque quando você está diante de uma tentação que antes você caía facilmente, aquilo para você era normal, hoje você se relua e fala: cara, não. Há uma consciência dizendo: eu não posso fazer isso. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, que eu fiz uma pergunta para algumas pessoas da igreja, que alguns ficaram até escandalizados. Por exemplo, crente pode fumar? Sim ou não? Sim. Sim? Tu já sabe a resposta. Crente pode fumar? Sim ou não? Sim. Crente pode beber? Sim ou não? Beber água, né? Suco. Mas crente pode beber uísque, vodka, cerveja? Sim ou não? Porque são perguntas, são problemáticas da nossa sociedade, que as pessoas falam assim: cara, eu não vou para a igreja porque eu fumo. Eu não vou sentir bem, eu bebo cerveja, eu gosto de beber cerveja no domingo. Tem gente que gosta e tem gente que não. Olha só como o diabo é astuto, cara. Coisas que para nós hoje é simples resolver, mas para eles é: meu Deus, cara, eu bebo, eu fumo. É um absurdo para eles estarem em um ambiente por eles beberem e fumarem. Ok, crente pode transar fora do casamento, sim ou não? Quando é casado? Fornicação com a namorada? Pode, sim ou não? Pode. A questão é que quando Paulo ele nos ensina, ele diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu escolho não fazer isso, porque há um temor dentro do meu coração. Eu entendi a respeito, eu sou uma nova criatura, eu posso, cara.
eu até tenho vontade de fazer essas coisas, é tentador, mas eu não quero, eu luto contra a minha carne através da oração, dizendo, eu não quero. Isso é uma mudança operada pela salvação. A santificação é um processo da salvação. O grande problema também que a gente está trabalhando para reverter é que muitos líderes ensinaram que a salvação é o fim da sua vida. Quando você estiver no leito de morte, entrega a sua vida para Jesus. O cara faz porque está com medo de ir para o inferno. Ele tem a consciência. Ele fica com medo que ele ouviu a vida inteira dele. Se você não obedecer a Deus, se você não se arrepender, você vai para o inferno, vai queimar lá no lago de fogo, e vai vir o demônio, você vai procurar a morte e ela vai fugir de você. O cara, fala assim, cara, eu não tenho nada a perder mesmo, então vai, eu aceito Jesus aí. Pronto, fecha o olho, morreu, vai para o caixão. O problema aqui... A igreja ensinou durante muito tempo que a salvação ela é o fim, mas deixa eu te falar uma boa notícia, a salvação é o começo. A salvação é o começo, você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade. Só que eu lembro que quando eu fui batizado nas águas, eu continuava a pecar doidado, cara. O batismo salva alguém? Não, o batismo é uma confirmação pública da sua fé em Cristo. Eu estava lendo um trecho de uma história da igreja que relata os cruzados. Quem lembra dos cruzados? Que eram pessoas mercenários, eram soldados mercenários contratados pela igreja na época para abrir caminho para até a terra prometida, porque haviam peregrinos, pessoas que saíam lá de Roma e queriam ir até Israel, Jerusalém, para conhecer os lugares santos. Então, havia muitos ladrões no meio do caminho. Então, a igreja contratou os cruzados para limpar a área para que eles pudessem, só que eles se aproveitaram do cargo para roubar as pessoas. E aí a igreja católica falou assim, só que vocês vão ter que batizar pessoas. Aí eles batizavam pessoas à força, eles encontravam pessoas, tipo soldados, que eram capturados e falavam, vocês precisam ser batizados. Aí esses soldados tiravam a espada e colocavam do lado de fora, eram batizados. Quando eles saíam, eles pegavam a espada de novo, porque eles queriam dizer o seguinte, Jesus não responde pelos meus atos quando eu pego pela espada. Ou seja, um batismo parcial. Ele batizou só um lado da vida dele, mas o outro lado da vida dele não batizou. Que batismo é esse, cara? Batismo é completo, não é imparcial, não é só algumas áreas da nossa vida que precisam ser batizados, ser transformados, é toda a área da nossa vida. Toda a área da nossa vida. E por que eu estou falando isso? O que eu estava falando antes? Me ajuda? Do Espírito Santo. Amém? Espírito Santo. Ótimo, santificação. A santificação, ela faz parte do processo da salvação. Então eu sou salvo, mas eu continuo mantendo a minha vida de salvação, me santificando. Então a salvação é o início, a santificação é o discipulado, é a caminhada com o Senhor. Todo dia eu estou crescendo, todo dia estou me alimentando da palavra. Por exemplo, essa palavra aqui hoje, talvez você não lembre ela daqui a um mês. Mas ela nutriu você durante um mês para você chegar no outro mês para receber outra palavra nova do Senhor. Você lembra o que você comeu semana passada? Sim ou não? Não, mas aquela alimentação da semana passada te nutriu a ponto de você estar aqui hoje. Então todas as mensagens, elas são importantes, mesmo que você não lembra, mas uma fase da sua vida, ela te alimentou. Amém? Amém. A oração também da mesma forma, a oração ela é o respirar do cristão. Da mesma forma que eu me alimento da palavra, eu preciso orar para respirar. Se eu não oro, eu não respiro. E se você não respira, você morre. Morto espiritualmente. Nós viemos para a igreja arrastado, alguém serve como muleta para nós, joga na cadeira e o cara está morto. Deus não fala com mortos, Deus fala com vivos.
Mas eu creio que Deus pode e tem poder para ressuscitar os mortos para a vida. Amém? Amém. Eu creio nisso. Por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, mas crê em mim, viverá. A questão é a fé. Deus despertando e ativando a fé dentro de você, para que você cumpra aquilo que Ele chamou você para cumprir. O que nós fazemos é reflexo de quem nós somos, a nossa identidade, quem eu sou. E quando nós estamos nesse ambiente de oração, é quando as coisas de fato elas geram transformações internas em nós. Aparentemente parece que você não percebe uma mudança, mas está vendo uma mudança progressiva. Voltando a falar a respeito de perseverança, discipulando um pessoal lá no Taboão, e aí ensinando sobre oração, e a pessoa ficou frustrada porque não aconteceu no tempo e no lugar correto que ela estava orando. Eu falei: calma, você semeou agora, através da sua oração. Não queira você colher amanhã, não deu tempo ainda do processo. Calma. E ela estava muito ansiosa e frustrada porque orou, não deu certo. Eu falei: calma, dará o seu fruto na estação própria. Mas nós somos imediatistas, queremos as coisas para agora. Eu orei, entendi, pastor, eu vou orar então. Senhor, em nome de Jesus, usa até o nome de Jesus ainda para dar aquela fortalecida. Só que aí no dia seguinte não vê a resposta de oração. Entenda uma coisa: Deus está trabalhando internamente dentro de você. Deus dará o que você precisa no tempo certo. No tempo certo. No tempo certo. Por exemplo, para nós aqui, o Senhor entregou, eu sempre lembro, sempre quando Deus te dá uma visão, cara, sempre lembre daquilo que Deus alimenta, para você não esquecer. Já vão fazer 3 anos, quando nós estávamos lá na sala da escola, lá no Jabaquara, quando Deus nos deu uma visão a respeito de uma universidade. Eu estou esperando, eu orei. Estou bem com isso, estou resolvido. Eu orei no tempo certo de Deus, Ele dará aquilo que Ele prometeu. Dará o seu fruto na estação própria. Mas tem a nossa parte, já entramos com questão de advogado, cuidando do processo jurídico. Está caminhando, Deus, estou em paz. Mas no tempo certo, eu creio que a resposta virá. Estou em paz. Precisa ser trabalhado internamente, porque nós somos ansiosos. Sabe de onde vem a nossa ansiedade, a nossa preocupação? Aí. Porque nós queremos as coisas que aconteçam agora, neste momento. Por exemplo, quando você está vivendo um tempo bom na sua vida, passa rápido, né? E quando é um tempo ruim, parece que é uma eternidade, meu. Parece que passa 3 meses e você fala: meu Deus, quando é que vai passar isso? Quando é uma notícia ruim, nós temos a tendência de lidar com elas como se elas levassem muito mais tempo. Mas quando é algo bom, parece que, nossa, foi tão bom que passou rápido. Não é verdade? Vocês têm essa sensação? Quando é algo bom, parece que é rápido, mas quando é algo ruim, um dia parece mais tempo. Fica no hospital para tu ver. Você entra lá, você sai de lá só à tarde da noite ou daqui a 3 dias. Parece que foi uma eternidade. Não é verdade? Vocês têm essa impressão também dentro de vocês? Sim. E a oração, quando nós entramos neste ambiente de oração, que oração é falar com Deus. É você desfrutar desse ambiente, dessa dimensão com a presença do Senhor. Eu creio que Deus está nos levando, falando especificamente para a nossa comunidade, primeiro nos levando ao entendimento correto da oração e da prática do jejum, porque Deus vai nos colocar em lugares maiores. Está dizendo: agora que vocês entenderam, nós vamos para a prática. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que nós viveremos e desfrutaremos de coisas grandiosas e poderosas no Senhor, mas no seu tempo certo. No seu tempo certo. Amém? Amém. Aleluia. Para finalizar, todos nós aqui conhecemos a oração de Jesus lá em Mateus, e a gente percebe que Jesus não ensinou ninguém a pregar.
Mas se teve uma coisa que Jesus fez e fez muito bem, foi ensinar os discípulos a orarem, porque a pregação era reflexo da vida de oração. Se não houver oração, não haverá uma pregação. Pode ter informação, mas pregação com unção não. Leonardo Ravenhill, no livro dele, que praticamente, se você ler Por que Tardo o Pleno Avivamento ou Heróis da Fé, aí você vai falar assim, caraca, qual é o segredo desses caras? Oração. Só fala de oração, que eles investiam tempo em oração, eles não faziam absolutamente nada se antes eles não orassem. Tudo era feito de base de oração. Jesus, para escolher os 12, ele orou e jejuou. Jesus, para fazer qualquer coisa, tomar uma decisão importante, ele orava para fazer uma escolha, para fazer uma decisão. Ele sempre se retirava para orar, porque havia muita gente. Jesus era famoso, cara. Então imagina o WhatsApp de Jesus na época. Nossa, cara. Ele era muito requisitado. Muito requisitado. Para ele ir na sua casa, você tinha que jejuar, cara. Imagina, os discípulos orando e jejuando. Ele vai fazer uma visita na minha casa. Ele vai fazer uma visita na minha casa. Estou orando e jejuando já há um mês. Aí de repente tem lá um Zaqueu que sobe na árvore. Aí Jesus fala assim, Zaqueu, desce que hoje eu vou comer na tua casa. Aí os caras, peraí, eu estou aqui orando e jejuando há tantos dias. E ele fala pro cara que vai comer na casa dele. E como o seu coração ficaria em relação a isso? A questão é a forma como nós vamos reagir. Talvez os discípulos olhassem, lógico que a Bíblia não fala sobre isso, né? A gente só está conjecturando. Mas como ser humano que a gente ficaria, poxa, estou há tanto tempo andando com ele nunca me chamou para sentar na mesa da casa dele, ele nunca veio me visitar, poxa, Jesus. Mas esse cara chegou, ele nem jejuou, nem orou. E olha o que o Senhor fez. Irmãos, tudo está na motivação do nosso coração. A oração, ela é um meio para nós falarmos com o Senhor. Eu estava atualizando o nosso material de fundamentos, e aí eu me deparei lá que faltava um dos dons do Espírito. Tinha falado sobre todos, menos o de interpretação de línguas. Eu falei, nossa, não tem interpretação de línguas. Aí eu fui lá em 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo fala, é preferível profetizar do que falar em línguas. Mas se houver alguém que fala em línguas, que tenha um intérprete. A interpretação, ela só existe se houver o falar em línguas. Não há interpretação se não tem alguém falando em línguas. Interpretação é diferente de tradução. Eu falei, olha cara, que interessante isso. A tradução, ela se refere a traduzir um texto escrito. E a interpretação se refere a interpretar oralmente uma pessoa que está falando. E quando você interpreta, você está profetizando, porque a interpretação, ela acaba se tornando uma profecia, uma profetizar, cara. Falei, cara, isso é interessante. Isso é interessante. E essa interpretação fala de você interpretar uma pessoa oralmente. Tradução fala de você traduzir uma pessoa na escrita. É tão simples, mas para mim abriu minha mente em relação a isso. Até mesmo sobre a questão de oração. Porque nós somos chamados não apenas de tradutores do Senhor Jesus, nós somos chamados de intérpretes. As pessoas não conhecem, não ouvem a voz dele. E qual é a sua função? A função é interpretar aquilo que Jesus está falando para você na vida da pessoa. Só que para isso você precisa exercitar o ouvido. Não é exercitar apenas o falar, é exercitar o ouvido. Quando nós lemos, por exemplo, o período intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. Você pega lá, abre lá comigo. Finalzinho de Malaquias. E você vê algumas Bíblias, tem a página em branco, né? Outras Bíblias está dizendo o período intertestamentário das Escrituras, que separa o Antigo do Novo Testamento. Aí acontece ali que fala que a voz de Deus era escassa. Não, meu irmão. Deus nunca parou de falar. Quando teve esses 400 anos de silêncio, significa, não é que Deus parou de falar, fomos nós que paramos de ouvir. A questão não está na nossa fala.
mas está em nosso ouvido, nosso coração. Por isso que quando nós cantamos, abra os olhos do meu coração para que eu possa vê-lo. Abra os ouvidos do meu coração para que eu possa ouvi-lo. E quando Jesus ele diz, entre no teu quarto e feche a porta e busque o Pai que está em secreto, e em secreto ele o ouve, ele o vê. Ele o vê, porque Deus está mais interessado com o que está no seu coração do que com as palavras que saem da sua boca. As melhores orações que eu acredito que Deus fala assim, poxa, essa eu tenho que responder, são as nossas lágrimas. Choro, sabe? Choro de coração quebrantado. Deus, quando vê isso, fala assim, uau, cara, esse homem realmente ele quer uma mudança. Não é aquela oração do fariseu, Senhor, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse publicano. Aí o publicano sobe no templo, não tem coragem nem de olhar para os céus, tamanho arrependimento que está no coração dele. Senhor, sou um homem pecador, sou indigno de merecer a sua graça. Percebe? Não é uma oração de alguém que está com um complexo de inferioridade. É diferente. Porque o cara, quando ele está num complexo de inferioridade, ele parece um pedinte, parece uma criança. Me dá. Só quer pedir, consome. As crianças aqui só consomem, cara. Nenhum do Joaquim e Théo não trabalham. Eles sempre estão pedindo algo. Você vai numa padaria, pai, eu quero bala. Aí vem os bonequinhos de patrulha canina e Pedimax. Meu Deus, cara. O primo da Érica quase foi à falência. Ela levou o Theo, né, na padaria. Aí o Theo falou, eu quero esse. Aí tinha um bonequinho lá do Patrulha Canina, R$35, vinha umas balinhas assim. Eu falei, meu Deus. E comprou 2 ainda. Eu falei, rapaz, o que você fez? Não, é pra criança. Eu falei, cara, é porque... Por que ele faz isso? Porque ele não tem a mentalidade de um pai ainda. Ele não sabe o quanto a criança consome. Ele não tem noção. E quando ele for pai... Gente, deixa eu falar uma coisa, para quem é solteiro, para quem não tem filhos ainda, vai perceber que quando você tiver filhos, tudo vai mudar na tua vida, sério. Deus vai ministrar muito no teu coração em relação a essas coisas. Aleluia, já tem gente recebendo aqui, ó. Glória a Deus, aí a Rosane já quer um netinho já, eita. E é isso, a criança ela é um pedinte, cara, ela só quer, sabe? Mas deixa eu falar uma coisa, quando você fala assim, Senhor, eu quero uma provisão na minha vida, quero uma provisão para fazer tal coisa, mas às vezes é você que é a provisão na vida do outro. Deus quer usar você para ser provisão na vida de alguém. Agora, para terminar, eu lembrei aqui que... Quem lembra daquela passagem que mostra Abraão e Isaac? Deus havia pedido para Abraão, o seu filho que ele tanto amava, era o único filho, só que ele havia recebido uma promessa de Deus, dizendo, você é pai de multidões, pai de nações. Olha para as estrelas, vê se você pode contá-las. Olha para as areias do mar, se é que você pode contá-las, assim será a sua descendência. Em algum momento Abraão orou para ser pai de multidões? Não. Sabe de onde Abraão veio? Da terra de Ur, que hoje é atual Iraque. Lá era uma terra considerada uma terra idólatra. Os pais de Abraão eram idólatras. E Deus falou com Abraão, mas não foi em resposta de oração. Deus se revelou a ele dizendo, Abraão, você será pai de multidões, pai da fé. Ele simplesmente viu essa revelação e respondeu essa revelação do Senhor, dizendo, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que o Senhor está me levando, eu sei que é o Senhor que está me guiando, por mais que eu não consiga ver o que está lá na frente, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E Deus levou ele, e Deus deu uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, mas quando Deus pediu o seu filho, o seu único filho, ele não hesitou em entregar o seu filho, que ele tanto amava. Em nenhum momento você vê na Bíblia ele reclamando com Deus, poxa Deus, você disse que eu serei pai de multidões, mas o Senhor está me pedindo um filho. Nada, ele não ficou ali, sabe?
discutindo com Deus. Deus pediu, ele falou, então tá bom, Deus, é isso que você quer, então é isso que eu farei. Aí ele foi lá, pegou o seu filho, só que havia também algo preparado, tanto que Isaac pergunta, pai, aonde está o cordeiro? Aí ele responde com a certeza e plena convicção no coração dele, Deus proverá, filho. Jeová Jireh, Deus proverá. E aí quando ele subiu e colocou aquele filho dele que ele tanto amava naquela pedra lá em Moriá, ele veio com um cutelo na mão para sacrificar o seu filho. E um anjo segurou no braço dele dizendo, seu coração foi provado diante do Senhor. Presta atenção, toda vez que Deus te der alguma coisa, significa que Deus está provando o seu coração. Toda resposta de oração que Deus está dando para você é a forma como você vai lidar, como você vai administrar com aquilo que Deus está entregando nas tuas mãos. E aí quando o anjo segurou na mão de Abraão, dizendo, seu coração está provado diante do Senhor, porque você não subestimou o poder dele, você não impediu com aquilo que Deus ia fazer na sua vida. E aí quando ele segurou, aí sabe o que estava preparado do lado? Um cordeiro. Já havia um cordeiro preparado para que Abraão fizesse o sacrifício de adoração ao Senhor. E lá em Hebreus capítulo 11, diz o seguinte, que Abraão estava convicto, ali fala os heróis da fé, né? Estava convicto de sacrificar o seu filho, porque ele tinha certeza que Deus tinha poder para fazer o seu filho ressuscitar. Aleluia. Ou seja, tudo que você entrega ao Senhor, tudo que você sacrifica, o Senhor pediu para você entregue, porque Ele te dará algo muito maior e muito melhor do que aquilo que você entregou para Ele. Resposta de oração. A vida dele com o Senhor. Em algum momento, por exemplo, Davi orou ao Senhor, nossa, eu queria ser rei de Israel. Eu quero ser rei de Israel. Em algum momento nós vemos uma oração de Davi pedindo para ser rei de Israel? Foi a vontade do Senhor. Samuel, unge esse menino, porque o coração dele está correto diante de mim. Ele tem intimidade com a minha presença. Ele serve a sua casa, serve a sua família, para que ele se torne um rei. Antes dele se tornar um rei, ele precisa ter intimidade comigo. Antes dele ser um rei, ele precisa aprender a servir a sua casa, servir a sua família. Mas em nenhum momento nós vemos uma oração de Davi dizendo, Senhor, eu quero tanto ser um rei. Não, simplesmente Deus se revelou a ele, revelou a vontade dele, e ele respondeu à revelação que Deus tinha para ele. Alguém orou aqui para estar aqui? Alguém orou para ser pastor? Alguém orou para pregar? Não, cara. Simplesmente nós respondemos a uma revelação de Deus. Deus se revelou e eu preciso dar uma resposta. Por exemplo, a grande comissão ir de pregar o evangelho é uma opinião, uma sugestão? Não. Nós simplesmente lemos, ouvimos e obedecemos. Não oramos assim, Senhor, queria tanto pregar o teu evangelho, queria tanto fazer discípulos. Não, é uma resposta de uma revelação de Deus. Em algum momento nós vemos uma oração de Maria. Ai, Senhor, eu sou uma jovem, tenho 17 anos, mas eu quero tanto casar, mas, poxa, eu queria tanto ter um filho antes do casamento. Seria tão maravilhoso ter alguém ver uma oração de Maria pedindo isso? Não, simplesmente Deus se revela a Maria, salva agraciada. Bendita tu és entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Ela simplesmente responde assim, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Ah, meu Deus, cara. Cumpra-se em mim a tua palavra. Ou seja, eu me coloco, me disponho para que a sua palavra se cumpra na minha vida. Você acha que ela queria ser mãe de um Salvador sabendo que seu filho ia morrer na cruz? Ver o seu filho unigênito sendo martirizado, sendo crucificado e recebendo sofrimento lento na cruz? Você acha que uma mãe quer ver um filho dessa forma? De maneira alguma, cara. O cara pode ser ruim, pode não prestar, ela está lá na porta da cadeia.
A sociedade não presta. Não, meu filho é bom. Para ela, o filho sempre será bom. Não, meu filho é bom. Ele só precisa de uma oportunidade. Ele só precisa de uma chance. Ele só precisa que alguém cuide dele, mas meu filho é bom. A mãe sempre vai olhar para o filho como algo muito precioso. Então imagina o coração daquela mãe, ela disse, é difícil, porque ela sabia, o anjo falou para ela o que ele seria. E ela disse, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Mas a gente não vê uma oração dela. A gente vê uma oração de Zacarias em relação à sua esposa Isabel, que era estéril e já avançada em idade. E aí Deus responde a oração dizendo, resposta de oração, a sua esposa já avançada em idade e estéril dará um filho, e ele se chamará João o Batista, aquele que preparará o caminho do Senhor. E aí no tempo determinado pelo anjo Gabriel, que foi o mesmo anjo que anunciou para Maria, salve agraciada, o filho nasceu. Resposta de oração. Nesse caso de Zacarias, foi resposta de oração. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que muitas vezes o que acontece em nossa vida não foi porque nós oramos, é porque Deus se revelou. Nós só precisamos nos colocar naquilo que Deus está falando. Você acha que fala, Senhor, eu quero ser transformado. Mas é óbvio que Ele quer te transformar. Você só precisa se colocar num ambiente que gera transformação. Amém? Amém. Para finalizar, agora eu vou finalizar. Eu vi algo muito interessante, que me marcou muito, através da vida do pastor Juscelio, e eu estou deixando isso crescer em mim, tem a ver com oração também, justamente nessa passagem que fala de Isabel e Maria, quando elas se encontraram, o anjo visitou primeiro Isabel, então ela engravidou primeiro, 6 meses de diferença, depois visitou Maria, ela engravidou, tinham 6 meses de diferença, e Maria, ela foi fazer uma visita a Isabel, e quando elas se encontraram, o ventre delas foram cheias do Espírito Santo. Uau, cara! Imagina a mãe carregando. Eu acredito que quando os anjos anunciaram para elas, eu acredito que elas já na barriga já estavam orando, declarando, Ele é do Senhor, Ele é do Senhor, Ele vai preparar o caminho para o meu Senhor. Tanto quando Maria chegou diante de Isabel e falou assim, Isabel falou assim, é a mãe do meu Senhor. Olha só, é um fetinho dentro da barriga. Você carrega, você é a mãe do meu Senhor. E aí quando as duas se encontraram, o ventre das duas foi cheio do Espírito Santo. Mas o que a gente aprende com isso? Até mesmo no discipulado, onde nós aprendemos a orar com um discipulador, alguém que está na caminhada, dizendo, cara, vamos orar juntos. Olha que interessante, Maria era uma jovem de aproximadamente 17 anos, inexperiente como mãe e inexperiente como esposa. Então ela foi até a casa da sua prima Isabel para aprender como era ser mãe e como era ser esposa. Então Isabel ensinou tudo para Maria, a cuidar de uma casa, a trocar a fralda de uma criança, a amamentar, porque tem muitas mulheres que têm dificuldade na amamentação, por causa do bico, do seio. Então Isabel ensinando, Maria faz isso, Maria faz aquilo outro. E Isabel era uma mulher adiantada, avançada em idade. Mas Maria, ela se submeteu ao discipulado de Isabel, mesmo sabendo que o que ela estava carregando era maior do que Isabel estava carregando. Vocês estão aqui comigo? Amém. Ela submeteu em obediência no discipulado, dizendo, eu entendo que o que eu carrego é maior do que o que você está carregando, mas eu me submeto ao discipulado, eu quero aprender. Isabel, me ensina a ser uma mãe, me ensina a ser uma esposa, me ensina a ser uma serva de Deus, porque você já está adiantada, você já é mais experimentada, você já tem mais tempo do que eu, me ensina. Quem formou Paulo? Quem fez Paulo foi Barnabé. Quando Barnabé chega diante da igreja, dizendo, olha, Paulo teve um encontro com o Senhor. Então Barnabé discipulou Paulo, Barnabé fez Paulo, só que o que Paulo carregava era maior do que o que Barnabé estava carregando. É por isso que Paulo foi muito mais longe do que Barnabé, porque Barnabé entendeu que dizendo, cara, por mais que eu esteja discipulando você,
você fará coisas maiores do que eu faço. Ou seja, nós fomos chamados para trabalhar para que o outro seja maior do que você.